Altura da intermediária pela meia canhota, com a direita das cabines, 0-0 no placar, a cobrança vai ser feita, 21 minutos e 50, primeiro tempo de jogo, partiu, Nenê pra bola, rolou, vem Figueiredo, lá vai a bola, gol! No placar o Vascão, Figueiredo 0. Salve meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos deste dia 17 de maio de 2022. Você escutou aí e viu Luiz Penedo, grande radialista do Rio de Janeiro, narrando o primeiro gol de Figueiredo na sua carreira profissional pelo Vasco da Gama e o gol único da partida de Vasco e Bahia. E esses grandes profissionais do rádio que eu tento sempre fazer homenagem, você já sabe, uma narração é muito mais emocionante quando você escuta pelo rádio. O jogo é muito melhor quando você escuta pelo rádio. E emoção é o tom da discussão que tivemos na segunda-feira. Será que a torcida do Vasco está errada em comemorar tanto assim seus pontos, suas vitórias, suas glórias? Será que é exagero comemorar uma vitória na Série B? Será que é exagero os jogadores pularem tanto como se fosse um título comemorando apenas uma vitória? Meus amigos, esta foi a discussão, acreditem, de segunda-feira. Então vem aqui no Marca Vasco que você saberá a nossa opinião. Tudo isso logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Se você comemorou a vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama de 1-0, uma goleada estonteante sobre o Bahia, domingo à noite toda, comemore então aqui também no Marca Vasco, porque eu sou o Sérgio Marca, e aqueles pedidos tradicionais, largue o dedo neste like, que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus, se emocione e se inscreva neste canal, para você ficar ciente de tudo que acontece sobre o nosso Vascão, e também aperte aquele sininho para você fazer todo o barulho, para você sempre ser notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, às 7 horas da manhã, para você curar aquela ressaca e escutar mais sobre o Vasco da Gama, para você ir ao seu trabalho bem informado com as nossas opiniões, as últimas notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, você já sabe onde achar, no Marca Vasco, no Sérgio Marca. Eu que comemoro mesmo, me emociono, vou na janela, todo gol do Vasco também não é exagero, né? Mas toda vitória do Vasco eu dou meu grito lá de fora, mulambada, vai tomar banho, mulambada, e gol do Vascão. E principalmente agora, olha só, com o empate do Grêmio com o Ituano, o Vasco finalmente passa uma rodada no G4, depois de 40 e caralhada rodadas na Série B, o Vascão da Gama vai para a próxima rodada na 4ª posição do campeonato, com os mesmos números de pontos sobre o mesmo Bahia. Olha como a vitória do Vasco no domingo foi importante, com os mesmos pontos do Bahia, só que o Bahia tem uma vitória a mais, o Vasco com seus empates infindáveis aí acabou ficando atrás. Mas olha que vitória importante é essa do Vasco, foi domingo. Muita gente criticou que o Vasco da Gama não apresentou um bom futebol, e eu até tenho aqui um lema para essa partida. O Vasco realmente jogou mal, mas jogou muito bem, porque buscou os 3 pontos, conseguiu fazer gol
E acreditem, há quanto tempo a gente não vê uma defesa sólida, embora tenha dado alguns vacilos aí, mas de forma alguma levou o gol, então levou os 3 pontos para casa. E muita gente veio discutindo, principalmente depois daquela fatídica entrevista do goleiro do Bahia, que saiu puto, e é por isso que São Januário é tão importante para o Vasco da Gama, que é esta emoção que causam nos adversários raiva, não entendem porque o Vasco da Gama, a torcida está gritando tanto, e toda hora 20 mil cabeças lá gritando pelo Vasco da Gama. O cara saiu estonteado e sabendo que foi um franguinho ali que levou uma saraivada do Figueiredo e falou que não entende porque a torcida estava comemorando como se fosse título. E daí? E agora virou crítico de torcida alheia. Meu Deus, meu irmão, você é profissional, a última coisa que você vai fazer é falar da vida do outro clube, fala do seu trabalho, fala do seu time, mas não vai reclamar da sua torcida, não vai falar da torcida dos outros, né? Mas enfim, mas muita gente veio discutindo realmente se não é um exagero que a torcida do Vasco está fazendo para este time, afinal de contas, é um time, ao meu ver, e quem me acompanha sempre aqui sabe disso, eu critico demais. É um time muito limitado tecnicamente. Nós temos uns laterais que não sabem apoiar, nós temos uns zagueiros que não sabem lançar, nós temos o Yuri Lari, que ao meu ver é tipo um guinha azul, que ele rouba muito bem a bola, mas ele tem que dar um passo logo em seguida, porque ele não sabe conduzir a bola. Nós temos o Raniel, olha quantas críticas nós podemos fazer a este time. E também a este técnico Zé Ricardo, que ao meu ver é um técnico sempre com prazo de validade. Quem me acompanha assim sabe todos os fatores que eu já falei muito bem dele, fora a empatia ou desempatia que a gente não tem sobre essa diretoria administrativa depois de tantas discussões e tudo mais. Mas enfim, o que fato é que a torcida do Vasco, ao meu ver, o que ela fez? Primeiro, ela falou o seguinte: esse ano sobe, acabou. Se vocês não fizerem por mal, ou se vocês não vão por bem, vão por mal, com o apoio da torcida. A torcida simplesmente falou: não quero mais o Vasco na segunda divisão. O Vasco não é lugar desse, que não vai passar mais um ano assim. E esse é o recado que a torcida do Vasco está passando para os jogadores, que eu acho que os jogadores já se atentaram a isso, a comissão técnica com certeza, e a diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque esse ano a torcida está falando: eu vou fazer tudo para que o Vasco subir. É o recado que a torcida está dando para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que está lotando, por isso que está indo, apoiando do primeiro minuto até o final. Neste domingo, tiveram algumas pequenas vaias ao Edmar, que logo foram sufocadas por gritos de apoio. Então a torcida botou na cabeça que esse ano sobe. Com isso, eu acho que criou uma empatia, e eu não posso aqui negar também que os jogadores e a comissão técnica, embora, novamente, todas as minhas críticas a eles assumiram isso, e faz tempo que a gente não vê um time tão aguerrido, que realmente está colocando o coração na ponta da chuteira, sabendo jogar uma Série B, dando bicão para fora, dando bicão lá para a piscina de São Januário, e comemorando. E é bom porque quando eles saem exaustos do final do jogo, eles saem com o objetivo alcançado, que é a vitória, e por isso que eles estão comemorando, e eu acho que a torcida está vendo isso neles. Faz tempo até que eu não vejo jogadores, por exemplo, que nem o Quinteiro chegando no ouvido do maluco lá gritando: tu não vai cair aqui nessa área não, fazer que São Januário seja realmente um terreno hostil. Faz tempo que eu não vejo isso, faz tempo que eu não vejo uma porradaria em São Januário. Sou contra a violência, vocês sabem, mais jogadores. E jogo também se ganha assim, se colocando, se impondo perante o adversário e deixando eles mais nervosos. Aí vem a tal fatídica entrevista do goleiro lá do Bahia, porque ele saiu nervoso, estressado do campo. E é isso aí. E depois, muita gente também está desconfiando. O que está acontecendo? Meu irmão, isso é Vasco. Quem não acompanha o Vasco fica surpreso dessa torcida maluca e a esses jogos é apoiar. E a torcida do Vasco, ao meu ver, é a mais engajada que tem do Brasil. Não é a do rival, não é a dos paulistas, é a do Vasco, porque, primeiro, a torcida do Vasco é nacional. Você pode ter certeza,
Guarani e Vasco vai lotar Manaus de torcedor do Vasco. O Vasco vai jogar em casa novamente, porque o Vasco da Gama vai jogar todos os seus jogos em casa, porque a torcida do Vasco é nacional e ela é engajada, ela acompanha o time. Lógico, também é uma torcida carente, que ela quer ter emoção, ela quer ter essa emoção que o futebol traz a nós, que é de torcer, é de vibrar por um gol, é de ver um jogo difícil e comemorar ao final a vitória. É isso que nós estamos querendo e a gente está comprando esse barulho, porque isso aqui é Vasco. Eu não estou entendendo a surpresa toda dessa comemoração, dessa festa linda que fizemos em São Januário, que foi maravilhosa. Leva o Vasco da Gama nas costas, e é por isso que às vezes eu fico tão chateado quando o pessoal fala em SAF, porque a SAF não está levando só o futebol, está levando também 20 milhões de malucos, de doidos por essa Cruz da Malta. E isso não tem dinheiro que compre. Mas enfim, eu acho que o Vasco está indo para o caminho certo e, particularmente, não tem exagero algum, tem que comemorar cada vitória. Isso também é na nossa vida pessoal. Talvez na nossa vida pessoal comemoremos poucos nossos grandes feitos, de tomar um bom café da manhã escutando o Marca Vasco, de fazer um bom almoço, de estar com teus filhos. Comemore cada minuto feliz. E é isso que a torcida do Vasco está fazendo. Está comemorando suas vitórias. Tá, parabéns. Olha, e faz tanto tempo, meu irmão, que a gente não vê duas vitórias assim. E a torcida do Vasco feliz pelo que está vendo. Tá, ela sabe que o futebol tá feio, mas ela tá feliz pelos pontos, está conseguindo o objetivo lá de subir, que até, vejam após aí, choveu granizo em São Januário. O Vasco faz chover granizo. Muito obrigado, meus amigos. Fica com a imagem aí da chuva de granizo em São Januário e até amanhã. Gelo! É isso aí, ó. Gelo em São Januário. Ó que beleza.